Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus pela oportunidade de ver um novo dia na nossa vida. Hoje, dia 15 de setembro de 2025, nós meditaremos outra vez no livro de Salmos, hoje o Salmo 103, e vamos utilizar o versículo 13 como referência. Ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O salmista traz então uma relação interessante, uma relação significativa, que é uma relação de pai e filhos, e do compadecimento, do amor, ou seja, da forma, do sentimento de pesar, do sentimento de cuidado, do sentimento de carinho que um pai tem em relação ao seu filho. Ele compara que dessa mesma forma o Senhor se compadece daqueles que o temem. Observa só que aqui ele não está nem falando também da relação de ser filho de Deus, mas daqueles que o temem. E o temer, o interessante, deve ser uma característica, vamos dizer assim, muito presente, muito marcante no Filho de Deus, porque o temer leva a uma obediência à sua palavra, leva ao amor à sua palavra, leva ao amor, à compreensão da pessoa que Deus representa, os atributos que ele traz. Então o salmista já começa de uma forma muito positiva. Mas os Salmos, ele já inicia convidando, né, o salmista fazendo uma referência que convidando a sua alma, né, a bendizer o nome do Senhor. Ele fala sobre isso, sobre sua alma. Ele fala para que essa alma não esqueça dos benefícios que Deus tem dado a ele. Ele diz que o Senhor é aquele que perdoa as iniquidades e também cura todas as enfermidades. Às vezes as pessoas não estão nem atrás do Senhor, pelo menos elas não têm essa compreensão do Senhor perdoar os pecados, perdoar as iniquidades. Elas estão muito buscando, né? Isso até na caminhada de Jesus sobre essa terra, as pessoas buscavam muito curas, né? Curas aos problemas existenciais, principalmente da saúde, eram mancos, cegos, aleijados, fluxo de sangue. Essas pessoas, era isso que elas efetivamente andavam. É claro que tinha umas que iam além, né? Que quando Jesus curava, inclusive, em vez de dizer que a tua fé te curou, ele dizia assim: a tua fé te salvou. É evidente. O que eu quero dizer com isso? Que quando você andar buscando o Senhor, busca pelo motivo certo, porque a tua cura, a cura do teu espírito, da tua alma, para que você encontre salvação. E as demais coisas, como diria na própria palavra do Senhor, que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, buscar primeiro o reino e a justiça de Deus e as demais coisas serão apresentadas, assim que você deve se portar. E aí ele continua quando ele fala assim, no versículo 4, quem redime a tua vida da perdição e a tua coroa de benignidade e de misericórdia. E também ele fala que enche a boca de bens, de riquezas, vamos dizer assim, você está bem suprido materialmente. Mas o aspecto a vida da perdição, ela é muito positiva, né? Porque quando a gente sai desse caminho, a nossa vida já se torna muito mais fácil, né? Com muito menos angústias, com muito menos sofrimento. Isso é uma ação poderosa, um atributo poderoso que está e que é disponível para a gente que anda no Senhor. No versículo 6, ele fecha essa parte, fechando essa parte, dizendo que a justiça do Senhor e o juízo do Senhor, ele está disponível para os oprimidos. Ele é o foco, ele é, vamos dizer assim, ele é muito acessível para quem é oprimido nesse mundo aqui de injustiças, esse mundo de incertezas, esse mundo de pessoas que são, vamos dizer assim, que só levam vantagem se tiverem um nome forte na sociedade. Aqui não. Ele diz assim: você simples, você humilde, você maltratado, você angustiado, você sofrido, você perseguido. Não te preocupa que eu sou o Senhor e eu faço a justiça e juízo sobre todos. E elas te alcançarão como oprimido. O salmista, ele quando começa a falar, por exemplo, da notoriedade de Deus, ou seja, vamos dizer assim, da santidade, da divindade, de o quanto Deus é especial, ele utiliza Moisés para dizer que Moisés só foi notório, os caminhos que ele trilhou, ou seja, a história de Moisés, ela só foi notória, ela só foi especial, ela só foi essa história que nós conhecemos pelo próprio Senhor, né? Que se fazia presente, inclusive estava ali pelo seu povo de Israel. Ele destaca que o Senhor é misericordioso e piedoso, que ele é longânimo, ele é grande benignidade. E o interessante é que no versículo 9 ele traz que não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Ou seja, por mais que o Senhor aplique a sua justiça, né, aplique correções e tal, mas sempre há um tempo dele para ele poder aplicar misericordiosa, porque a justiça, a ira dele, ele tem um propósito. Pelo menos nesse primeiro momento, o propósito é nos corrigir, é nos aproximar dele, é nos fazer perceber que muitas vezes a nossa caminhada é uma caminhada de um inconsequente, caminhada de uma pessoa desequilibrada, alguém que caminha para a perdição, como ele fala aqui. E aí, esse Senhor que não retribui a gente de acordo com os nossos pecados, né, ele não faz isso. Ele, pelo contrário, ele deixa a sua misericórdia transbordar. Mas lembramos-nos que o salário do pecado é a morte, a justiça, e ele, por ser justo, ele vai chegar a hora de aplicar, vamos dizer assim, a paga para quem pecou.
E o salmista também fala aqui em referência ao versículo 13, né, que ele se compadece como pai, porque ele conhece que a gente tem uma estrutura frágil, uma estrutura perene. Ele, ele consegue se lembrar que a gente não é nada. A gente é pó. A gente é literalmente pó, conforme escrito lá em Gênesis, né? Ali no versículo 7, quando ele diz assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele relembra a gente aqui, ele diz assim, nossa, esse homem, ele foi feito de pó, ele é apenas pó, ele é tão frágil, ele é tão perene, ele é tão efêmero. Aí o Senhor ele acaba se compadecendo da gente para que a sua ira não seja permanente sobre nós. Mas é importante a gente ter em mente que isso não será para sempre. Para sempre, né? Para sempre, essa, vamos dizer assim, essa misericórdia, essa compaixão, ela sim alcançará sim aqueles, né, que guardam os ensinos, os mandamentos, têm o seu coração voltado a Deus, ama a palavra do Senhor. Esses sim é que gozam de uma, vamos dizer assim, de uma perenidade desse amor, dessa misericórdia de Deus, porque os demais serão aplicados juízo, literalmente juízo, ou seja, o juízo de Deus alcançará o simples, o humilde, mas de uma forma diferente do que o juízo de Deus. Ou seja, Deus se fará justo com esse, assim como com o outro, ele será juízo no aspecto de ser irado. Por fim, o salmista relembra que o Senhor ele estabeleceu os seus tronos sobre os céus, nos céus, né? Mas o seu reino ele domina sobre tudo. E convida a gente a nós, como anjos, né? Que a gente possa cumprir a vontade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. E por fim, ele no versículo 21 ele diz assim, bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Ele faz uma referência, um chamado praticamente para o povo de Deus, seja em qualquer que seja a parte, em qualquer que seja o lugar, de qualquer que seja a etnia, se você é povo de Deus. Nesse aspecto agora aí a gente vai trazer para os nossos tempos atuais como igreja, se você é da igreja de Deus, se você é alguém que anda realmente de forma reta e não vai ser depois dito pelo Senhor que ele não te conhece, porque tu é um mau testemunho, tu é um mentiroso, tu é um idólatra, tu é um enganador, tu é um feiticeiro, tu é um trapaceiro, tudo isso. Aí ele diz assim, você que está nesse exército, bendizei o Senhor, bendizei as suas obras, bendizei. Aí ele conclui dizendo, ó minha alma, bendize ao Senhor. Que o Senhor possa, que a gente possa então experimentar essa sensação da nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, estar completamente voltado, né, de servir ao Senhor, e a nossa alma bendizer ao Senhor, e nós cantarmos com adoração e louvor, e que a nossa família esteja sempre pela proteção de Deus. Que o Senhor nos guarde, meu irmão.